Irmãos, a reflexão desta noite, ela tem um início nessa conferência, neste Fórum Internacional de Missões, que aconteceu ali na Indonésia, numa das nossas reuniões, quando estávamos cantando Maravilhosa Graça em vários idiomas. Eu já tive experiência em alguns cultos, como por exemplo, na França, português, francês, no Paraguai, português e espanhol, numa tribo indígena, português, guarani, mas com 76 representantes de todo o mundo foi a primeira vez. É algo muito difícil e não é algo comum acontecer você estar com 300 representantes de todo o mundo, de muitas línguas, raças e nações, cultuando ao Senhor, cantando Maravilhosa Graça. É uma experiência incrível. Sentir a presença de Deus e o poder de Deus quando Babel se desfaz, quando a confusão se desfaz e nós podemos ouvir uma voz única do Espírito Santo. E esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos surge nesse contexto. De você estar ao lado de pessoas do mundo inteiro, como por exemplo uma coreana que no local que eu sentava no momento das preleções, com a delegação brasileira, uma coreana orando ao Senhor, ao meu lado um boliviano, do outro lado um escocês, pessoas da Ásia, Togo, Inglaterra, Bolívia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, França, Paquistão, Índia, Coreia do Sul, Japão, a própria Indonésia que sediou, Malásia, e eu pude listar alguns países e pessoas que eu tive contato, alguns convites de pessoas que gostariam que nós visitássemos o campo, por exemplo, a África, lá em Angola, um representante denominacional muito especial, o Frederico, angolano, uma experiência incrível na obra do Senhor e tantos outros. E no meio de tantas ministrações, esse texto de Apocalipse no capítulo 7, quando Deus ministrou ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos neste sentido. Abra sua Bíblia, Apocalipse no capítulo 7, dos versos 9 a 12. Porque eu pude participar literalmente de uma experiência de adoração, de louvor, conforme descreve esse texto. Apocalipse no capítulo 7, os versos de 9 a 12. A visão dos glorificados. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode imaginar um púlpito sendo utilizado no mesmo momento, sendo ocupado no mesmo momento por um russo e por um ucraniano? 2 países que estão em guerra, e não é de hoje que eles vivem em guerra. 2 povos que hoje, do ponto de vista da política governamental, são considerados inimigos. Você consegue imaginar a beligerância atuante, esse tempo de guerra, de morte, de separação entre essas 2 nações que, do ponto de vista político e da geopolítica mundial, 2 representantes de ideologias diferentes, ocupando o púlpito, declarando amor, declarando paz,
compartilhando do mesmo evangelho, falando das mulheres que sofrem de um lado e do outro, falando dos soldados russos que estão sendo evangelizados pelos ucranianos. Você imaginaria uma situação dessa? Você imaginaria num púlpito, no mesmo momento, no mesmo lugar, um líder batista da denominação russa, compartilhando com o seu companheiro ucraniano, falando das bênçãos, não da guerra, mas das bênçãos do Senhor operando no momento da guerra? Só o evangelho é capaz de fazer isto, irmãos. Não há uma outra resposta, não há uma pacificação, não há um acordo diplomático, não há um ato bilateral, não há nenhuma ação governamental tão contundente, tão precisa, conforme a diplomacia do evangelho. O evangelho que une pessoas que são consideradas pessoas inimigas, une nações, une projetos. O evangelho une pessoas. O evangelho salva perdidos, independente da nação, independente do regime. O evangelho salva pessoas. O evangelho livra da condenação. E quantos testemunhos, meus irmãos, eu nunca ouvi tanto testemunho na minha vida, em todos os lugares do mundo. O que Deus está fazendo na Malásia, o que Deus está fazendo na Coreia, o que Deus está fazendo na África, o que Deus está fazendo no Japão, o que Deus está fazendo em muitas nações, o que Deus está também fazendo na Europa, que hoje é considerado um campo praticamente morto com relação ao evangelho. Conheci, inclusive, um dos nossos missionários da Junta de Missões Mundiais, que trabalha na Inglaterra, que mora em Londres, com o intuito de tentar revitalizar, reanimar as igrejas que ali existem e as pessoas que ali moram, na tentativa do evangelho novamente florescer. Espanha, Portugal e tantas outras nações. Irmãos, que incrível ouvir uma canção do evangelho, uma música do evangelho em paquistanês, em malasiano. Mas nada, na minha concepção, tirava o brilho maior dos nossos irmãos africanos. Que gingado, pastor Neander. Que coisa interessante. E aí eles tomavam a cena, eles roubavam a cena. Não adiantava nem o brasileiro com a sua criatividade. E quando eles chegaram para cantar, e aquela turma de africanos de vários países, eles cantando e adorando o nome do Senhor e louvando o nome do Senhor. E nesta noite eu consegui que o Felipe, meu filho, entrasse, porque era proibido entrar somente com um crachá. Eles eram rigorosos, inclusive, neste sentido. Mas nesta noite de adoração, excepcionalmente, eu consegui com a diretoria que o Felipe entrasse e participasse conosco daquele momento de adoração. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível, meus irmãos. Você olhar para uma pessoa que você não conhece, de outra língua, outro povo, outra cultura, com diferenças, roupas diferentes e tantas diferenças, e você poder ser unido àquela pessoa, àquele povo, por causa de uma causa, porque Cristo nos torna um povo só, uma língua só, e Babel então se desfaz. A confusão se desfaz por causa do evangelho. E esse texto que eu apresento aos irmãos fala sobre isso. De todas as tribos, conforme aqui vemos, Apocalipse capítulo 7, nações, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A exegese diz que do capítulo 7, do verso 1 ao verso 8, são aqueles que estão na terra, vivendo as dificuldades na terra. E no capítulo 7, a partir do verso de número 9, é a igreja já glorificada. Dois cenários que esse texto, com a sua riqueza, e aí eu pego um pouco da parte da manhã, quando eu disse que há pontos difíceis de serem entendidos, e o Apocalipse é um destes pontos. O livro do Apocalipse é um desses livros difíceis de ser entendido.
com toda a sua metáfora, com todas as suas analogias, com todas as suas comparações, com todo o seu simbolismo, o livro do Apocalipse é sim considerado um livro com muita dificuldade de interpretação e a sua exegese. Mas nós temos aqui estes capítulos anteriores do livro do Apocalipse, o sofrimento da igreja, as perdas da igreja, os desvios da igreja, a situação difícil que as igrejas iriam enfrentar no capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. E logo em seguida vem os selos do Senhor, vem os flagelos, vem a promessa de juízo, vem a promessa da punição para com o pecado, vem a promessa daqueles que rejeitaram o Senhor, que serão levados diante do trono do Senhor para juízo e juízo eterno, porque rejeitaram a mensagem do Evangelho. E todo esse esforço missionário deste Fórum Global de tornar o Evangelho conhecido em todas as nações, de todas as nações. E deixa-me falar aqui uma particularidade do nosso Brasil, meus irmãos. Talvez você ainda não tenha percebido isso, mas o Brasil hoje, ele tem sido uma nação extremamente importante e relevante na pregação do Evangelho, no envio de missionários. Os irmãos viram aqui pela manhã o pastor Márcio Lugão, que é o diretor nacional para a Operação Mobilização, OM. Eles possuem cerca de 6 missionários envolvidos na Operação Mobilização em todo o mundo. A nossa Convenção Batista Brasileira, através da nossa Junta de Missões Mundiais, com aproximadamente também 4.000 missionários. E se você juntar com missões nacionais, exatamente esse número aí aproximado de 4.000 missionários, tanto no Brasil quanto fora, com o objetivo de pregar o Evangelho, de tornar conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. E como é difícil falar de Cristo. E praticamente nós somos quase que impedidos pelos ambientes de tanta perseguição, e que muitas vezes nos inibe de falar o Evangelho de Jesus Cristo. De todas as tribos, raças e nações. Deixa eu abrir um parênteses aqui com os irmãos. Muitos irmãos estão me perguntando se eu comi grilo, se eu comi cobra, se eu comi gafanhoto, escorpião. Nada disso, meus irmãos, eu comi hambúrguer. Não comi carne de cachorro, não comi carne de cavalo. Como eu desejava comer um filezinho, uma picanha. Como seria muito bom. Eu não me adaptei à alimentação asiática nos 5 países, não fui feliz nesse sentido. Meu filho Felipe caiu dentro, provou muita coisa. Fomos num comércio em que estava exposto, isso é uma realidade, eu fotografei, eu filmei. Você num comércio popular, comum, é cultura deles, é muito natural. As cobras, rãs, peixes diferentes, carnes à vista de todo mundo, alguns insetos, alguns bichos exóticos, à disposição para qualquer um comer. E não tem como você mentir e falar que é uma delícia, né? Não tem como, não tem como. De uma experiência tão incrível, do ponto de vista cultural, quanto também do ponto de vista espiritual, essa experiência de reunião universal que nos remete este texto. Irmãos, eu quase perdi o Felipe lá. O Felipe recebeu 3 convites para trabalhar fora. O primeiro deles foi nesse barco, nesse navio missionário. O pastor Márcio Lugão aqui ficou muito interessado nele e falou assim: o Felipe, eu vou levar ele para o navio. E o Felipe teve que conversar com ele. O Felipe recebeu um convite de um pastor tailandês, de uma igreja tailandesa, para desenvolver um projeto com juventude na área de esporte. Nós fomos num evento com um pastor e com o pastor Bruno, que nos levou. Estava havendo o evento numa escola e nós fomos participar, apoiando a família, os meninos ali, o Josué e a sua irmãzinha Raquel, e participando com eles. E o pastor da Tailândia olhou para o Felipe e falou assim: você quer vir para a Tailândia? Eu tenho um lugar para você e tenho um projeto para você. Você vai coordenar uma equipe de futebol aqui nesse projeto. Eu falei assim: meu Deus, eu vou perder o Felipe. Não estou preparado para isso. E depois veio um terceiro convite de um dos representantes
da nossa junta estrangeira, que disse assim: você não quer trabalhar com os jovens dando uma assessoria emocional, uma conversa? Eu estou querendo montar isso no Brasil, um trabalho assim para levar apoio para os nossos missionários jovens. Eu falei: Senhor, o chamado sou eu que sou o pastor, Senhor, deixa o Felipe quieto, não mexe com o Felipe não. Eu preciso do Felipe lá no Brasil ainda, ele precisa terminar a faculdade dele. E é interessante que há uma carência mundial de pessoas saudáveis emocionalmente. Não é só uma coisa que está acontecendo no Brasil, não. No mundo inteiro as pessoas estão adoecidas. As pessoas estão apresentando dificuldades emocionais com tantas coisas que aconteceram, principalmente no mundo pós-pandêmico. As pessoas ficaram meio que desnorteadas, elas perderam muito o foco. O que é isso? Virá outra vez? Teremos uma outra pandemia? Virá uma guerra nuclear? O que vai acontecer? E quando nós estávamos lá na Indonésia, aconteceu lá um terremoto do outro lado, que as pessoas mandaram mensagem: pastor, está tudo bem aí? Estou vendo aqui que está tendo um terremoto aqui na Indonésia. Eu falei assim: isso aqui é comum. Aqui é comum nessa ilha, Indonésia grande, dividido com determinadas ilhas, aproximadamente 17 mil ilhas. Jacarta lá embaixo, na esquerda, oeste, e nós estávamos aqui em Bali, mais no sul do país, e não houve nenhum problema. Quanta carência das pessoas, da vivência, do relacionamento de Cristo, da palavra do Senhor. Que experiência, meus irmãos, poder perceber aqui no livro do Apocalipse a visão dos glorificados, aqueles que venceram, aqueles que passaram pela dor, pelo sofrimento, daqueles que tiveram suas vestes lavadas, daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E se nós temos no capítulo 2 e 3, exatamente a descrição desta igreja que passaria pelas dificuldades, e nós temos então, seguindo aqui, no capítulo 5, os selos do Cordeiro, a visão do trono de Deus. O Cordeiro abre os selos não são coisas boas. É juízo de Deus para com a terra através dos seus cavalos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, numa mensagem altamente apocalíptica, que reflete o juízo de Deus sobre a humanidade. E aí vem o capítulo de número 7, quando ele fala sobre a terra, os ventos soprando, e ele fala então no capítulo 7, a partir do versículo de número 9, quando ele analisa e apresenta João a sua visão, ele nos apresenta a igreja glorificada, a igreja vencedora, a igreja que venceu, a igreja que chegou na eternidade, uma visão da igreja na glória eterna, na presença de Deus, onde a igreja estará habitando com o Senhor para sempre, nesta reunião em que uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Você sabe que no livro do Apocalipse, em geral, quando percebemos esta palavra na Bíblia, a palavra trono é uma palavra que tem uma linguagem muito forte, significando a soberania de Deus, o poder de Deus. E aqui nós encontramos esta igreja incontável, com muita dificuldade de você contar e enumerar as pessoas de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações. Uma igreja numerosa diante do trono do Senhor, no privilégio de participar de uma reunião com Deus, o casamento do noivo com a noiva, e Cristo virá buscar a sua igreja, virá buscar a sua noiva. Veja Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. O convite de Cristo para esta grande reunião, que se do ponto de vista da nossa humanidade e das nossas relações sociais, como que isso mexe conosco. Imagine você diante da eternidade, diante de pessoas de todos os lugares, de todas as nações,
falando uma língua só, porque Babel caiu, porque Babel se desfez. Deus desfez a confusão. Irmãos, a confusão está aqui. A primeira mensagem apresentada neste fórum, um pastor americano, um dos maiores líderes norte-americanos, ele fez a sua mensagem, a sua pregação, e o tema da sua mensagem foi perdição. Ele traçou um histórico de como o mundo está perdido. É uma coisa impressionante. Como que o mundo está perdido, ele demonstra através de muitos fatos e acontecimentos, situações, ideias, ideologias e tantas outras coisas que têm caracterizado a perdição, que têm caracterizado este mundo perdido longe de Cristo. E nós percebemos que há uma solução, e esta solução é Cristo para a humanidade. Esta solução para este mundo perdido, em que Cristo faz o convite: quem quiser venha, tome, participe, beba da água da vida. O Senhor nos mostra aqui nesse texto, nesse verso de número 9, uma multidão difícil de enumerar. Um grupo incontável de pessoas, incalculável, inumerável, uma igreja numerosa de todos os lugares. Esta igreja que está sendo preparada, adornada, enfeitada, aguardada, esta igreja que está precisando se aprontar, esta igreja que anseia pelo desejo, pela volta do Senhor Jesus, a igreja que não está dispersa, não está congestionada com as suas dificuldades do dia a dia. E é interessante que a Bíblia fala e traz esta linguagem do casamento, e dia de casamento é um dia de concentração total. O dia do casamento é um dia de concentração total. Quando você está no seu dia de casamento, se for meio-dia, se for 4 horas da tarde ou 19 horas, você naquele dia fica completamente preocupado, ansioso e com o horário no relógio, principalmente quem vai para o salão de beleza se preparar e trabalhar a sua estética com a sua maquiagem, com o seu vestido, com o seu terno, com o seu paletó. Essa ideia que a Bíblia traz a respeito do preparo desta igreja que se prepara como aquela noiva que está ansiosa olhando o relógio. Eu não sei se você foi como eu, mas no dia do meu casamento eu dormi tranquilamente. No dia do meu casamento eu tive um sono muito maravilhoso, muito tranquilo. E eu falei, dizendo o seguinte: eu vou viajar depois e eu quero dormir um pouquinho para estar muito bem e muito disposto. E eu pude relaxar e ter paz, enquanto do outro lado da relação só confusão. Porque a noiva fica preocupada, está tudo certo? Ela não está querendo ouvir outra coisa, ela não quer saber de outras coisas, trivialidades, aquilo que não é assunto do casamento, ela não quer ouvir. Os seus ouvidos estão fechados para aquilo que não é importante naquele momento. Ela não quer se congestionar, ela não quer estar atribulada com outras coisas, ela tem um foco. A igreja de Cristo como noiva, ela não pode se perder no entretenimento desta vida, nas suas preocupações desta vida. Ela precisa estar olhando e sabendo que Ele virá, e Ele vem buscar a sua noiva. E nós não podemos nos dispersar, meus irmãos. Nosso olhar deve estar focado. 3 atitudes da multidão diante do trono. Simon Kistemaker, ele fala sobre isso no seu comentário. Diante do trono, a harmonia, a unidade e a excelência. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode colocar um russo com um ucraniano. Só Deus pode colocar um coreano do sul e um coreano do norte ao lado, se abraçando, e eles orando diante do Senhor. É só o poder do Evangelho que faz isso, meus irmãos. Porque verdadeiramente o coração é tocado e a pessoa não faz aquilo por uma determinação legal ou por um tratado de pacificação entre 2 nações, entre 2 povos. Não. São irmãos em Cristo. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. De você poder abraçar um argentino, pastor Neandro. E o argentino, naquele momento em que foi dar um testemunho, ele tinha que falar de campeonato mundial. Tinha que falar de futebol argentino. Como eles gostam de futebol, como nós gostamos, mas eu acho que eles acabam gostando mais.
Harmonia no Senhor, harmonia no louvor, harmonia nas opiniões, harmonia em Cristo que transcende qualquer divisão étnica, racial, social e sexual. Não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo. Pessoas que reconheceram o senhorio do Senhor e por isso vivem para Ele, e por isso crescem nele, se desenvolvem nele, amam por causa dele e perdem a sua vida por amor a Ele. É o que a Bíblia nos mostra, esta harmonia de objetivos, de vontade, de poder fazer a vontade do Senhor. Esta unidade presente, porque só Deus pode fazer isto, esta unidade absoluta diante de tantas causas, diante de tantas ideologias e tantas diferenças que nos separam, você poder perceber a unidade que o Espírito Santo de Deus promove para com o seu povo. Babel caiu, Babel se desfez, não há mais confusão. Ao povo de Deus glorificado na presença do Senhor. Um povo sem bandeiras, com apenas uma bandeira. Imagine, ministro Henrique, cantando a uma só voz. Lugares diferentes, povos diferentes, cantando maravilhosa graça em vários idiomas, em paquistanês, em tailandês, em línguas tão difíceis, e as pessoas com o mesmo coração tocado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um prenúncio do céu. Isso é um prenúncio do céu. Eu falei assim, eu vou pregar sobre isso. Essa experiência é maravilhosa. E Deus me deu o privilégio de poder participar deste fórum global, de estar com pessoas de todo o mundo e perceber que o Apocalipse é real. O livro do Apocalipse é verdade. Irmãos, o Apocalipse é o livro de todos os povos. Eu tinha uma ideia a respeito desse livro, e cada vez mais que eu leio esse livro, eu aprendo com ele e percebo o objetivo de Deus trazendo revelação a João. O livro do Apocalipse é o livro de todos os povos. Que coisa maravilhosa! Ao mesmo tempo que é o livro de todos os povos, é o livro de um povo só, o povo de Deus. Reunido, comprado, grandes multidões, muitos virão te adorar. Nós cantamos isto nesta noite, nós temos aqui em nosso boletim, na programação deste culto, nós temos aqui esta canção que foi entoada lá no início. Veja comigo, bendito seja o Cordeiro de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui, remidos, comprados do mundo inteiro. Muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Visitávamos um templo budista e a guia que falava português, ela disse assim, agora no templo nós temos que fazer uma oferta. E aí o Filipe falou assim, não, nós não vamos fazer oferta. Não, mas é rapidinho. É rapidinho, não tem problema nenhum. Todo mundo que vem aqui faz oferta. Eu falei assim, nós não vamos fazer oferta alguma. Nós vamos entrar sem oferta. E o Palácio de Esmeralda em Bangkok, a sede da monarquia, onde está lá o Buda, bem em cima, motivo de adoração. E na porta de entrada, local do sacrifício, alguns animais que representam o sacrifício, oferendas. E a guia disse assim, vocês têm que ir naquele local ali, porque eles vão jogar água em vocês, para vocês serem purificados para entrar no templo. Se eu não vou permitir que jogue água em mim, eu não preciso dessa purificação. E tantas outras coisas que nos entristecem, de ver as pessoas tão distantes da verdade da palavra de Deus, que ainda confiam no sacrifício de animais, que ainda confiam no sacrifício do mérito pessoal, porque desconhecem a graça. Irmãos, estávamos com um guia no Camboja, um guia que falava português, muito bem por sinal. Aquele guia deu uma aula de budismo, e no final a gente começou a fazer pergunta para ele, ele começou a ficar nervoso.
e a coisa não batia. E ele começou a entrar por essa área aí da reencarnação. Nós acreditamos na reencarnação, e começou a falar. E eu falei assim, eu vou ficar quieto, senão não vai dar certo, a gente vai brigar aqui. E o Felipe começou a fazer perguntas para eles e começou a ficar nervoso. Porque não batia, porque não bate, porque não tem resposta. Porque a resposta não é suficiente para resolver o problema da eternidade. E aí eu levantei e falei assim, vamos nos daqui, vamos seguir. E nós começávamos a conversar com ele, e no final ele disse assim, esse guia lá no Camboja, ele disse assim, eu também creio em Jesus, mas também eu creio em Buda. Eu falei assim, ele conhece o Evangelho. Ele conhece o Evangelho já chegou ao coração dele. Ele não é de todo ignorante, porque quando ele cita Jesus, ele sabe quem é Jesus. Mas ele não teve uma experiência de transformação com Jesus, ele não teve o coração convertido. Ele acredita em muitos deuses, ele acredita em muitas coisas estranhas, aquilo que Deus determinou como verdade, como Jesus Cristo, o caminho, verdade e a vida. Falta a ele esta confissão, falta a ele reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, falta a ele reconhecer e tomar esta atitude, que em nenhum outro há salvação, debaixo do céu ou na terra, pelo qual devamos ser salvos. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa igreja incontável, inumerável, incalculável, uma igreja universal de todos os lugares, de todos os povos, línguas e nações. Deixa-me fazer uma pergunta a você que está aqui nesta noite, você que nos acompanha pela internet. Você estará nesse dia, quando o Senhor reunir a sua igreja, o seu povo, você estará neste grupo, você fará parte deste povo que ali estará. Olha o que a Bíblia diz, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios no capítulo 5. Olha o que diz a Bíblia no capítulo, 2 Coríntios no capítulo 5, verso 10. Já preguei nesse texto, não tem muito tempo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E como você estará neste tribunal? Haverá absolvição para com você, a sentença favorável, vinde, benditos de meu Pai, entrai, possuí o reino que está preparado desde a fundação do mundo? A sentença será favorável a você? Ou você ouvirá uma sentença de separação eterna? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Onde você estará nesse tempo? Onde você estará? Com o Senhor, na visão dos glorificados? Ou você estará perdido na eternidade? Irmãos, o livro do Apocalipse fala a respeito de livros. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, percebemos que ele faz referência a alguns escritos de Deus, que Deus tem guardado, que Deus tem falado, que Deus foi revelando ao seu povo através de João. Mas existe um livro da vida, eu queria que você abrisse Apocalipse capítulo 20, verso 15. Apocalipse capítulo 20, o verso de número 15, num texto que ele fala sobre o juízo de Deus. Ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 11. Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Leiamos todos o verso de número 15, meus irmãos, todos juntos. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Lá em Apocalipse capítulo 7, dos versos 9 e seguinte, nós temos a visão da igreja de Cristo, os crentes glorificados, na glória adorando ao Senhor. Mas também nós temos aqueles que serão afastados para sempre, porque os seus nomes não foram encontrados no livro da vida. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, você que nos acompanha pela internet. Onde você estará na eternidade? Este é um assunto muito sério para nós. Este é um assunto que deveria ocupar a primeira página da nossa vida. Entregar a nossa vida ao Senhor e ter esta certeza de que um dia nós estaremos com Cristo para sempre, glorificados, transformados, diante do trono de Deus, com pessoas de todos os lugares, de todas as tribos, povos, línguas e nações, exaltando e vivendo para sempre a vida verdadeira, a vida eterna que Ele nos concedeu. Eu queria que você pensasse sobre isso. Você estará neste grupo, a noiva de Cristo com eles, no casamento que se dará, nessa perfeita união entre a igreja e o seu noivo que é Cristo, ou você não tem esta certeza, ou você não tem, e eu gostaria que nesta noite você pudesse pensar sobre isso. E o meu convite é o convite da palavra do Senhor, para que você receba Cristo no seu coração, confessando os seus pecados, arrependendo dos seus pecados, e abrindo o seu coração e recebendo, dizendo: Senhor, eu te aceito com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a força. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor dos senhores. Faça esta oração e entregue a sua vida ao Senhor neste momento. Você que nos acompanha também pela internet, se você ainda não fez esta decisão, reconheça que salvação só em Jesus Cristo. Fiquemos de pé, irmãos. Cantemos estes hinos estes hinos propostos aqui para a nossa edificação. Glória para sempre. Aleluia ao Cordeiro.